Boa noite a todos. Hoje, excepcionalmente, precisei adiantar a nossa palestra por alguns motivos pessoais, mas nada que vai impedir, vai ficar gravada. Então, quem não está participando nesse momento, mas que vai estar nos escutando quando for 8 horas, poderá escutar. Nosso tema de hoje é irresponsabilidade. Esse tema eu busquei no livro Dores da Alma, do Hamed, para poder embasar, para falar. Eu vou começar com o primeiro trechinho que ele coloca no livro. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. Hoje eu poderia dizer que foi o acaso que a escolha desse tema. Na verdade, eu fui inspirada. Mas hoje, quando eu estava me preparando para a palestra, eu me dei conta de que hoje é 31 de outubro, as pessoas comemoram Halloween, e é uma festa onde muito se fala em ser irresponsável. Não uma noite para se aproveitar, mas ser irresponsável e as consequências amanhã, quando acordar. Quando a gente fala de irresponsabilidade, como colocou o Hamed, a gente está falando de imaturidade. O que a gente é responsável pelos nossos atos? Quando a gente se coloca numa posição de vítima, culpando o acaso, culpando os outros, culpando o tempo. A gente diz que as coisas não deram certo porque houve um terceiro fator que fez com que aquilo que a gente buscava não acontecesse. Mas a gente esquece que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. Como aprendemos dentro da nossa doutrina, existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos foi dado para que possamos fazer as nossas escolhas. Como está no Evangelho, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, e as nossas obras são feitas em cima das nossas escolhas. Então nós vamos ser reconhecidos, nós vamos ser chamados pelas escolhas que fizemos. Nós chegamos nos lugares de acordo com as nossas escolhas. E para fazer essas escolhas, nós temos que estar conscientes do que somos, quais são os nossos limites, quais são as nossas expectativas e o que buscamos fazer para poder atingir. Então, quando a gente pensa em responsabilidade, a gente está falando de uma imaturidade. Quando a gente não pensa nas consequências, a gente pensa no imediatismo. A gente não quer ter que lidar com o que aconteceu depois, com depois das ações que a gente faz. Muitas vezes uma atitude imprudente vai fazer com que o resultado final seja prejudicial e não favorável. Muitas vezes a gente conta com a sorte, não se prepara, vai para os lugares sem saber onde está indo, mas nem sempre o nosso anjo da guarda está lá de plantão. Às vezes ele está tomando um cafezinho. E aí? Foi irresponsabilidade, foi imaturidade. Nós não pensamos no que a gente estava fazendo. E muitas vezes as nossas ações, elas têm impacto não só na nossa vida, mas também na vida dos outros. Quando a gente pensa em ser responsável afetivamente, quando a gente fala de responsabilidade emocional, a responsabilidade emocional ela passa pelas escolhas que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelo outro, pois a gente é responsável pela forma como nós nos tratamos e vamos ser responsáveis por como nós vamos tratar o outro. Como tem o ditado que diz, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com o outro para que, na volta, a gente não seja tratado de forma diferente. Se a gente quer ser bem tratado, se nós queremos ser respeitados, a gente precisa fazer o mesmo. Então, como eu vou me portar com o outro, é a forma como eu vou dizer para ele que ele pode se portar comigo. Então, temos que pensar, quando a gente pensa em responsabilidade emocional, a primeira responsabilidade emocional a gente tem conosco
com o que a gente quer. Qual que é o limite que eu vou dar para a pessoa poder chegar em mim? Qual que é o limite do meu espaço emocional que o outro pode chegar? E eu tenho que estar atento para respeitar o limite dele também, porque ele também vai pôr o limite para mim. E é responsabilidade minha respeitar esse limite. É minha responsabilidade estar atenta ao que o outro está impondo, para que eu não exceda o espaço dele, para que eu não me exceda, não tente impor a minha vontade ao outro. Da mesma forma, a gente também tem que deixar que os outros sejam responsáveis por si. A gente tem uma tendência muito grande de querer fazer pelo outro, pela nossa família, quando a gente quer resolver as coisas pelos nossos parceiros, pelos nossos familiares, pelos filhos. Só que cada um tem o seu próprio caminho. A nossa responsabilidade é auxiliar aquele a poder enxergar as possibilidades que ele tem, a observar e ter um julgamento talvez um pouco mais claro, que às vezes num momento de ansiedade a pessoa talvez não consiga ter um discernimento amplo sobre tudo o que está acontecendo, e nós ao lado que estamos ali um pouco mais fora da situação podemos auxiliar, mas a decisão é daquela pessoa, não é nossa. A gente não pode interferir no caminho do outro, querendo assumir as responsabilidades. Nós vamos puxar para nós responsabilidades que não são nossas, que não cabe a nós tomarmos as decisões. Isso cabe ao outro, e a gente tem que permitir que cada um siga o seu caminho, que cada indivíduo assuma suas responsabilidades, faça suas próprias escolhas. A gente tem que permitir que quem está à nossa volta cresça, da mesma forma que nós queremos crescer, da mesma forma como a gente busca o nosso crescimento interior, a gente busca melhorar. Estamos aqui neste plano para melhorar, para a gente poder ascender. Isso é só em cima das escolhas que a gente faz, em cima das responsabilidades que nós assumimos para estar aqui nessa encarnação. A gente assumiu responsabilidades. E o tempo inteiro nos é dada a possibilidade de escolher ir pelo caminho que a gente se comprometeu ou voltar para caminhos antigos que talvez não vai nos levar ao nosso processo evolutivo. Então, quando a gente pensa em responsabilidade, a gente pensa em crescimento. Um imaturo é irresponsável. Aquele que pensa em ir para uma festa sem consequências, como se não houvesse consequências no dia seguinte. Mas tem. O dia seguinte sempre chega. E as consequências dos atos da noite anterior também. Então a gente tem que sempre ter em mente que a irresponsabilidade está no momento em que nós usamos do nosso vitimismo para se esconder, para não assumir as consequências do que a gente faz. Ter a consciência dos nossos atos é ter a consciência do que estamos fazendo com a nossa vida, para onde a gente está indo. Fazer escolhas conscientes são as escolhas mais certeiras que nós temos. É aprender a escutar a nossa intuição quando estamos na dúvida para que caminho vamos tomar. Aprender a ouvir a nossa intuição. Ficar assim no silêncio antes de fazer qualquer coisa. Observar. A gente tem que estar sempre atento a tudo que está à nossa volta. Atento às pessoas que nos cercam. Observar, escutá-los. E com as informações e pensando no que queremos, termos mais segurança do que nós buscamos, fazer as escolhas que a gente precisa fazer. Escolhas desde a mais simples que a gente pensa até as mais importantes. Todas elas vão definir o caminho que nós estamos levando. Vão definir para onde a gente está caminhando com a nossa vida. Com o nosso crescimento interior. Que o nosso crescimento interior ele vai ter o reflexo direto no exterior. Quando pensamos em nos desenvolver emocionalmente, a gente está falando sempre que é de dentro para fora.
é a nossa reforma íntima. Começamos a olhar para dentro, para as nossas questões, a pensar nos valores que nós damos para cada parte da nossa vida. O valor que a gente emprega nas nossas ações, nas nossas palavras. Quando a gente tem que pensar que o que falamos tem um impacto no mundo. Quando eu estou aqui conversando com vocês, o que eu estou falando tem um impacto para todos vocês que estão escutando. Que cada um que esteja escutando possa refletir sobre o que também está fazendo, se está sendo responsável ou não. Quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo agora, esse mundo de internet, onde todo mundo fala tudo o que quer, e muitas vezes as pessoas estão sendo irresponsáveis, não pensam no que estão influenciando, que foi o que eu falei agora há pouco, sobre essa responsabilidade que a gente tem que ter com o outro. Quando eu tenho um poder de influenciar muitas pessoas, eu tenho uma responsabilidade muito grande do que eu vou falar, do que eu vou passar para as pessoas, porque uma fala minha, ela pode ser interpretada de formas tão diferentes e ter um impacto muito diferente para cada pessoa que me escutou. E pode ser que alguém escute algo que vá ser negativo para essa pessoa. Então eu tenho que ter responsabilidade quando eu falo. Pensar no assunto que eu vou trazer, do que eu vou pôr em pauta. Porque só ser polêmico, a gente não está agregando nada na vida de ninguém, muito menos na nossa. Porque que aproveitamento nós vamos ter sendo só pessoas que provocam? É diferente da gente buscar uma provocação no sentido de fazer o outro pensar, um questionamento. Quando nós estamos no mês, que foi o mês dos professores, quando a gente é um professor que instiga o aluno a pensar. Isso é ter responsabilidade com o outro, responsabilidade no ensino. Então, quando a gente pode influenciar, que seja sempre no positivo, no fazer o outro pensar, questionar, a gente aprender a questionar. Que isso passa pela escolha que a gente vai fazer. Quando nós nos tornamos questionadores, a gente passa a pensar fora do coletivo. A gente começa a questionar qual que é essa ideia comum que todo mundo está vendo. Será que não há algo além do que todo mundo enxerga? Essa opinião geral é boa para mim? Ela vai me auxiliar no meu caminho? Quando eu chegar lá no fim, que eu vou querer que seja julgada as minhas obras, se eu seguir esse passo aqui, eu vou ter coisas positivas? Isso é ter autojulgamento. Isso é a gente ser instigado a pensar. E é muito importante a gente ter esse critério de raciocínio crítico. E a importância de nos responsabilizarmos pelo que vamos passar. Do que a gente vai passar adiante, que informação nós vamos dar, que lições nós vamos passar. Então, quando a gente tem esse capítulo que fala sobre a irresponsabilidade está atrelada ao nosso vitimismo, a não querer lidar com as consequências do que vem, com as escolhas que fazemos. Eu estou constantemente aqui repetindo escolha, mas é para ficar gravado. Para toda vez quando a gente for tomar uma decisão, lembrar. Falar, mas o que eu estou escolhendo aqui? Que decisão é essa que eu vou tomar? Porque tudo que nós temos sempre tem mais de uma opção. Quando a gente pensa assim, nossa, eu não tinha outra escolha para fazer. Se a gente pensar direitinho, a gente tinha. Porque nós sempre temos uma outra escolha. Mesmo quando a gente pensa, nossa, mas eu tô com uma doença, ela não tem mais cura, mas a gente tem a escolha de levar uma vida alegre, naquele tempo que nos resta, crescer dentro desse tempo que nos resta, ou ficar nos lamentando. Então, até nesta situação, a gente pode escolher fazer diferente, ou ficar no lamento, ficar no vitimismo. Todo o tempo que a gente tem, a gente pode estar nos melhorando, sendo responsáveis por tudo que está conosco. E essa responsabilidade vai fazer com que a gente cresça. É o amadurecimento.
A responsabilidade é como todo mundo gosta de falar, a gente sai da 5ª série e vira o adulto dentro da sala. É isso que vai nos diferenciar da imaturidade, da inconsequência. É ser adulto, é responder pelaquilo que fazemos. É quando a gente estiver num ambiente, tiver uma ação, ter essa ação com confiança, sabendo que ela vai ter consequências. E que pode ser consequências positivas e negativas, e sejam qual lado for, vamos estar preparados para lidar com elas. Pois a gente analisou, pensou, refletiu e conscientes fazemos a nossa escolha. O caminho que a gente pega para trilhar, ele vai sendo consciente. Isso vai tornar o nosso crescimento mais fácil. Muitas vezes a gente diz que falar não é difícil e depois que aprende a falar não, parece que fala não para tudo. Mas isso nos torna mais verdadeiros. Quando alguém chama a gente para fazer algum programa que a gente não quer, a gente fica inventando milhões de desculpas, com medo da consequência que vai vir se a gente falar, não, obrigado, eu não quero ir. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero. Então, até aqui a gente percebe o quanto que a gente fica com medo do que vai vir. A gente tem medo do julgamento que vai vir. Se a gente falar, não, obrigado, não quero ir. Eu estou com vontade de ir. Então, a gente ser mais verdadeiro, ter mais segurança do que a gente quer, para poder tomar essa decisão. Até mesmo de uma coisa simples, ser chamado para sair e falar, não, obrigado. Hoje eu não quero ir, não quero estar neste lugar. E tá tudo bem. E o outro que vai escutar, também saber dizer que tá tudo bem. Também compreender que a sua vontade é essa. Que o fato de não querer ir não significa que a relação de vocês vai ser estremecida. É só que naquele momento você optou por ficar em casa. Ou ficar em outro lugar, enfim. Mas essas são as escolhas que a gente faz, se tornando responsáveis por nós. Pelo aquilo que a gente sente. Pelo aquilo que a gente está buscando. Quando passamos a entender, a gente vai partindo do despertar da nossa consciência. A gente vai acordando ela. E vai nos acordando. Porque a consciência ela vai expandir. E com a expansão dessa consciência vai expandir as nossas opções. O nosso livre-arbítrio ele vai ficando, acho que eu posso usar uma palavra mais refinado, porque vai ficando mais claro o caminho que nós temos. Também assim, com essa consciência do que devemos fazer, a gente consegue buscar o que precisamos para o nosso caminho. Conseguimos enxergar o nosso potencial. O que temos dentro de nós que vai nos auxiliar no nosso crescimento. Então, a responsabilidade, eu vou tirar o ir e vou ficar só com responsabilidade, agora nesse finalzinho, está em tudo que a gente faz. Crescer é ser responsável. Uma criança, quando não tem ainda muito conhecimento do que é certo e errado, ela é irresponsável, mas ela é irresponsável porque ainda não conhece. Mas depois que a gente passa a saber o que é certo, o que é errado, a gente é responsável. Temos a consciência do resultado que vai vir. A gente não pode nunca dizer, nossa, mas eu não imaginava que isso ia acontecer. Você parar para pensar e ficar quietinho, falando com o seu eu interior, ele vai falar para você, podia sim, estava aí. Então, que fique agora para nós esse pensamento do que a gente foge, qual responsabilidade a gente foge, para a gente parar de fugir, para a gente amadurecer, expandir a nossa consciência com responsabilidade. O livre-arbítrio, ele é uma dádiva que a gente tem, porque ia ser horrível se a gente não pudesse fazer escolhas, mas nós podemos. Então, que a gente possa ter clareza na hora de fazer, ser sinceros conosco, ter a nossa responsabilidade emocional com a gente, depois ter com o outro, porque a forma como a gente se trata é a forma como o outro também vai nos tratar, e vice-versa.
Então, que possamos ser responsáveis pelo que estamos fazendo, pelo que estamos agindo, para onde estamos indo. A responsabilidade está todo instante, em tudo na nossa vida. Então, vamos deixar a irresponsabilidade para quem ainda não tem consciência, como as crianças. Que depois que a gente cresce e vai aprendendo, nós nos tornamos responsáveis sim pelo aquilo que fazemos. Espero que tenha sido uma boa conversa que a gente teve. Agradeço a presença de todos que estão aqui, o pessoal que está assistindo ao vivo. E que fique para quem tiver gravado, que possa aproveitar a palestra, que a gente aproveite essa sexta-feira chuvosa, para quem for aproveitar o Halloween, que seja com responsabilidade, não sejam irresponsáveis. E lembrando de que a gente, quando pensa em espiritualidade, que a gente esteja mais vibrando na luz nessa noite de festas, onde todo mundo está mais querendo ser irresponsáveis, mas que a gente fique um pouco mais alertas. Afinal de contas, a gente está buscando o nosso autoconhecimento, nós estamos buscando nossa reforma íntima para poder seguir em frente nessa caminhada que a gente veio evolutiva. Tenha uma boa noite a todos, um bom final de semana e que venha novembro, que seja um mês muito especial para todos, chegando nessa reta final do 2025. Boa noite a todos.